Olá, bem-vindo à série Introdução aos Livros do Novo Testamento. Nesta feita, comentando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, a carta mais pessoal que o apóstolo Paulo escreveu. Esta é uma carta autobiográfica. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal para acompanhar esta série. Toda semana temos vídeos novos. Dedique alguns minutos do seu tempo para aprender esta importante lição da segunda carta de Paulo aos Coríntios, em que aprenderemos sobre o triunfo do homem de Deus nas aflições da caminhada cristã. Deus em Cristo te abençoe. Paulo esteve pregando 1 ano e meio em sua segunda viagem missionária na igreja de Corinto. Durante a sua estada lá, os irmãos receberam a palavra. Após sua partida, a igreja corria um sério risco, pois estavam envolvidos em diversos problemas, em diversos pecados. Paulo, então, escreve a primeira carta para essa igreja muito dura. E os irmãos receberam de bom grado, mas restou uma minoria de judeus legalistas que não aceitava os conselhos de Paulo. E além de não aceitar os conselhos de Paulo, eles menosprezavam o seu ministério e o seu apostolado, e tentavam minar a autoridade dele, alegando que Paulo era inconstante, desonesto e incompetente. Esta é a sua carta mais pessoal e menos doutrinária. Paulo escreve para se defender tanto a ele quanto ao seu apostolado, que fora recebido não por homens, mas do próprio Deus. O próprio Deus foi quem constituiu Paulo para o apostolado. Paulo relata nesta carta as suas lutas e aflições mais agônicas, mostrando as suas dores mais agudas na alma e suas tensões íntimas, bem como as suas experiências mais arrebatadoras na caminhada cristã. Robert Gundry, comentarista do Novo Testamento, diz que nesta carta podemos sondar os sentimentos mais íntimos do apóstolo Paulo sobre si e sobre o ministério e o seu apostolado, e também sobre o seu relacionamento com Deus e com as igrejas que ele havia fundado. Nenhuma outra carta sonda uma angústia emocional com tamanha amplitude como a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Após Paulo combater os falsos apóstolos e aqueles que queriam minar o seu ministério, os seus oponentes legalistas, como falsos apóstolos, ele explica que suas provações e sofrimentos não o desqualificavam como apóstolo, não desqualificavam o seu chamado, antes corroborava e revelava o poder de Cristo nas fraquezas humanas. Tito, que era pastor e responsável pelo envio desta carta, bem como a resposta da primeira, a resposta foi otimista. O ano é 56 do primeiro século. Da Macedônia, de onde Paulo escreveu a primeira, ele vai a Corinto supervisionar a obra da coleta, quando também compôs e escreveu a carta à igreja em Roma. Qual é a mensagem que carrega a segunda carta de Paulo a Coríntios? Nós aprendemos nessa carta que o sofrimento faz parte da vida e da caminhada cristã. Mas Paulo, porém, nos ensina que ele não sofreu em vão. O sofrimento de Paulo não foi sem propósitos, teve propósitos. Ele não sofreu sozinho, mas em seus sofrimentos ele recebeu consolo de Deus. Aliás, consolo é o grande tema desta carta. Essa carta começa com consolo e termina com consolo. Este verbo é usado 18 vezes aqui e a palavra consolação se encontra nessa carta 11 vezes. Por ele receber consolo de Deus, ele agora sabe consolar aqueles que estão em tormentos. É aqui nessa carta que por 3 vezes Paulo relata ter implorado a Deus que removesse o seu espinho da carne. Mas ele recebeu como resposta: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com isso, ele aprendeu que em sua fraqueza o Senhor era forte.
ele aprendeu que todos nós temos um espinho na carne que gostaríamos de nos livrar. Porém, essa fraqueza e esse espinho na carne pode ser a nossa força se ela nos ajudar a confiar no Senhor, a confiar em nosso Deus. Porque quando somos fracos, Ele é forte e atua em nossa vida. Deus em Cristo te abençoe.